Boa noite, pessoal. Amanhã eu tenho um compromisso muito importante. Amanhã irei escolher 5 candidatos para conselheiros tutelares. E deve ser também para você um dia de grande importância. Grande importância que a causa merece. O conselheiro tutelar é um agente do bem. O conselheiro tutelar deve ser alguém respeitado e querido no seio da sociedade. O conselho tutelar do seu município é algo muito importante. Por quê? Porque ajuda a proteger a criança e o adolescente. E quando a gente fala em proteger a criança e o adolescente, às vezes a gente imagina que é apenas proteger dos outros. Não, amigos. Proteger a criança e o adolescente significa, além de proteger daquelas pessoas que lhes querem fazer mal, é também protegê-las delas mesmas. Eu estava assistindo esses dias no jornal a nível nacional e eu vi uma reportagem que me deixou assim muito estarrecido. Uma criança de 13 anos de idade tirou a vida de uma outra criança de 9 anos de idade, com requintes de crueldade. E já foi provado, já tem quase certeza, as investigações já chegaram a quase certeza de que ele agiu sozinho. Então, gente, muitas vezes o adolescente ele se torna um delinquente. Existe uma causa para isso. Muitas vezes a criança se torna um rebelde. Por trás disso existe uma causa. Toda ação tem uma reação. Quando a gente ouve falar nos delinquentes adultos, nos bandidos, nos assassinos, nas pessoas que partem para o mundo do crime, muitas vezes a gente esquece que um dia eles foram uma criança, que um dia eles foram um adolescente, que por trás do adulto violento, que por trás do adulto delinquente, existiu uma criança que muitas vezes sofreu maus tratos, que muitas vezes teve os seus direitos violados. É importante a gente entender como é complexo o mundo da criança, como é complexo o mundo do adolescente e entender o porquê de ser tão importante um órgão como o Conselho Tutelar, que existe para diagnosticar problemas que envolvam crianças e adolescentes, maus tratos, violência doméstica, violência sexual, abuso sexual. Mas também o Conselho Tutelar, ele está não para punir. O Conselho Tutelar existe para investigar, para diagnosticar e encaminhar para os órgãos competentes. Porque o Conselho Tutelar ele não trabalha sozinho. O Conselho Tutelar ele precisa estar conectado com outros setores de proteção da criança e do adolescente, para que ele consiga realizar um bom trabalho. Então, não devemos ser demagogos de achar que a criança é sempre inocente. Toda criança, um dia ela foi inocente, mas ela vai perdendo a sua inocência em consequência da maneira como ela é criada.
ela vai perdendo a sua inocência em consequência do meio em que ela vive, das violências que ela sofre, dos abandonos, da falta de amor e carinho, dos maus tratos que ela recebe. Ela vai perdendo sua inocência e muitas vezes ela não precisa nem chegar à fase adulta para vomitar isso para a sociedade em forma de delinquência. Às vezes eu fico observando que quando uma criança acusa um adulto de alguma prática, de um abuso sexual, por exemplo, a sociedade se antecipa em condenar aquela pessoa muitas vezes antes de ser feita uma investigação séria para saber se aquele adulto, em vez de ser o vilão da história, não está sendo uma vítima da delinquência daquele adolescente, das mentiras de uma criança que tem a mente já perturbada em consequência de alguma coisa que ela sofre na vida dela. Então, gente, é muito complexo tudo. Nem sempre uma criança diz a verdade. A gente sabe disso. Mas uma certeza devemos ter, que todas nascem inocentes. O que faz dela uma delinquente, uma criança delinquente, uma criança mentirosa, uma criança má, é justamente o que ela sofre. Porque toda criança é para ser criada com amor, é para ser criada com carinho, é para ser disciplinada. E nós temos hoje tantas crianças frutos de lares desajustados, tantas crianças que servem de experiências para amores fracassados, para relações fracassadas. Quantas crianças são consequência de relacionamentos descompromissados e são criadas de qualquer jeito, como se fosse, e sendo na verdade, um peso para aqueles que estão criando. É muito difícil, gente. Quando eu tive contato com essa realidade, eu disse para mim mesmo: eu nunca mais serei o mesmo numa sala de aula com uma criança ou um adolescente que se comporta mal. Eu sempre vou ver que por trás daquele comportamento errado existe uma causa, existe um motivo. Então, sociedade de Pedreiras, sociedade da região e das outras cidades que possam me ouvir, não deixe de escolher o seu conselheiro tutelar para lhe ajudar, para ajudar a nossa sociedade a combater o mal que atinge nossas crianças e nossos adolescentes. Em Pedreiras nós temos 16 candidatos. Eu já escolhi os meus 5. Eu não posso falar, mas já sei em quem votar. Analise o perfil de cada um, você também. E não deixe de votar. Para mim, a eleição de conselheiro tutelar se torna até mais importante do que uma eleição político-partidária. Ok? Abraços. Vamos lá, às urnas nesse domingo, escolher bem, votar com responsabilidade, escolher pessoas responsáveis que possam estar agindo em prol das crianças e adolescentes de nosso município. Obrigado.